Vamos dar início à nossa reunião e eu vou pedir ao o nosso irmão Arlen para fazer essa oração, para nós podermos começar esse nosso tempo juntos. Beleza. Senhor, meu Deus, grandioso eterno Pai, graças te dou, Senhor. Permitir, ó Deus, que estivéssemos aqui no dia de hoje reunidos para aprender mais, ó Deus, aprender mais, ó Deus, o serviço e a nos dedicarmos mais a Ti, ó Deus, ao Teu trabalho, ao desenvolvimento da igreja e ao aprendizado do Evangelho, Senhor. Sim. Assim, ó Deus, aprendendo a servir com amor e com temor ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração para que possamos entender, compreender e aprender cada vez mais com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, só pedindo para aqueles que puderem, se possível, deixar as câmeras abertas, ligadas, porque isso acaba ajudando também na concentração, porque a gente permanece mais ligados aqui uns nos outros. Para aqueles que não podem, não se preocupem, tá bom? Eu gostaria de pedir para que vocês fizessem a leitura de 2 textos bíblicos para a gente. Uma pessoa, por favor, abra aí em um versículo só, lá em Marcos 10, 45. Ô Flávio, abre lá para a gente, em Marcos 10, 45, e eu vou pedir... Ô, Felipe, você tem uma Bíblia aí contigo aí? Então abre para a gente, por favor, em Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Flávio, se encontrou, já pode ler para a gente, por favor. Ok. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Felipe, se tiver encontrado aí Filipenses 2, do 5 ao 8, pode ler. Seu áudio está desligado. Tá. Agora Melhorou? sim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Obrigado. Meus queridos, até aqui no nosso curso, nós vimos algumas coisas e quando nós começamos a tratar, propriamente dito, na nossa última reunião do diaconato, nós vimos que o diaconato, nós aprendemos sobre a natureza do diaconato e nós aprendemos que o diaconato, ele é de uma natureza tanto divina, porque é Deus quem chama e capacita para essa obra, mas é também de natureza humana, exigindo qualidades de caráter, qualidades espirituais para o serviço a Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós também, na nossa lição passada, vimos alguns serviços que podem e que devem ser prestados pelo diácono à igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar, depois de termos examinado então a natureza, hoje nós vamos começar a analisar, nós vamos começar e terminar a análise das qualidades que a Bíblia exige para que alguém seja diácono na igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber nessa análise que santidade, meus irmãos, santidade, caráter, elas sobrepõem em tudo as qualidades humanas que a gente possa ter no exercício dessa função. Agora, por que começar lendo sobre Jesus Cristo em textos que não nos falam nada sobre diáconos? Bem, primeiro porque se ser um diácono, como nós vimos na lição passada, é ser um servo, se a palavra diaconel significa servo ou servir,
O modelo que deve servir para nós é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém preenche melhor o papel de servo do que o próprio Filho de Deus encarnado. Então, ser um diácono, na verdade, é ser um reflexo, um espelho do serviço que Cristo prestou à igreja e à glória de Deus. Como diácono, a gente precisa ter isso em mente. Eu estou imitando o serviço de Cristo. Mas, em segundo lugar, a gente lê esses textos porque mesmo ele sendo Deus, o Deus criador de todas as coisas, a quem é devido glória e serviço, ele se humilha, ele se esvazia temporariamente da glória que lhe é devida, e então ele vem servir para a glória de Deus a igreja. Ele vem servir ao custo do seu próprio sofrimento. Marcos 10, 41 nos diz exatamente isso, que Jesus Cristo se humilhou para servir a igreja. O Senhor se fez servo, o maior se fez menor. Jesus, então, ele por excelência, meus queridos, é o servo humilde que precisa ser imitado por cada um de nós. Sobretudo por aqueles que vão servir no ministério de diaconia. Quando a gente pensa na obra de Cristo, e a gente pensa em humildade, talvez a gente pense que limpar, fazer manutenção, ajudar, contar dinheiro, pode parecer coisas muito insignificantes, desprezíveis talvez. Mas tudo isso é muito glorioso quando nós comparamos com a morte de Cristo na cruz para servir às nossas necessidades. Uma terceira razão para nós termos começado com estes textos é que servir como Jesus também significa pensar nas recompensas que são dadas pelo Pai. Esse texto o texto de quando a gente lê 1 Timóteo, que é um dos lugares onde a gente aprende sobre as qualidades da diaconia, capítulo 3, versículo 13, diz que pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que é sim lícito, e pode parecer uma contradição quando a gente vai andando mais para frente, mas essa não é a motivação. Mas é lícito nós esperarmos as recompensas espirituais do próprio Deus pelo trabalho fiel e zeloso que nós prestamos à igreja do Senhor Jesus Cristo. A própria ideia da palavra bem-aventurança, ela está carregada, ela, na verdade, traz em si o significado de esperar ser recompensado por Deus pela obediência nesse mundo. Então, Jesus Cristo, em todos os aspectos, ele é o exemplo perfeito de diácono. É por isso que nós começamos com esses dois textos, o de Marcos e o de Filipenses. Nós encontramos aqui exemplos de serviço, nós encontramos aqui exemplos de humildade e de sacrifício, que devem ser refletidos por todos aqueles, não só os diáconos, mas por todos os oficiais na igreja, mas especialmente pelos diáconos. Hoje, nós vamos começar, então, a analisar esse ofício e ver as suas qualidades. Nós vamos olhar dois textos para isso. Nós vamos olhar, primeiro, de uma forma mais breve, Atos 6, versículo 3, que é onde o diaconato ele é estabelecido, e depois nós vamos olhar lá para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, onde nós vamos encontrar as descrições propriamente ditas, detalhadas para o serviço do diaconato. Eu vou ler aqui Atos 6, versículo 3, diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Neste texto, nós encontramos as qualificações gerais, amplas, para que alguém possa ser diácono na igreja. Mas mesmo estas qualificações são espirituais. Olha que o texto ele começa ordenando para procurar homens, e não qualquer tipo de pessoa que tem essas qualidades, ou que poderia incluir as mulheres. Aqui fala de homens. Isso não é
não é machismo de Deus ou machismo dos apóstolos, como muitas pessoas acusam a fé cristã. Isso aqui, na verdade, é só um desenvolvimento apostólico daquilo que nós já vimos em uma das nossas lições, sobre o papel da liderança masculina que Deus estabeleceu desde a criação. Então, isso não tem nada a ver com machismo, não. Isso tem a ver com o propósito estabelecido por Deus para nós, homens. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a melhor forma possível de nós desenvolvermos essa nossa liderança a partir do primeiro lugar onde nós devemos liderar, que é dentro da nossa própria casa. E aí, o texto aqui de Atos, ele vai falar para a gente que estes homens, primeiro, eles devem ter boa reputação. Meus irmãos, pessoas de boa reputação são aquelas que são vistas, ou são bem vistas, melhor dizendo, tanto pelos crentes, como também pelos descrentes fora da igreja. É claro que boa reputação não basta para ser um diácono na igreja do Senhor Jesus. Essa pessoa precisa ser um crente de verdade. Porque se boa reputação bastasse, eu tenho certeza que vocês conhecem muitos descrentes que poderiam então ser diáconos na igreja do Senhor Jesus. Nós conhecemos descrentes que têm boa índole, nós conhecemos descrentes que têm um bom caráter, que são bons maridos, trabalhadores fiéis, honestos. Mas então, moralidade por si mesma não classifica, não qualifica alguém para o diaconato. Essa boa reputação significa que essa pessoa precisa ter sim um caráter aprovado pelos de dentro e de fora, mas ele precisa ser crente no Senhor Jesus. Isso significa que essa boa reputação, meus irmãos, ela diz respeito a pessoas que carregam dignamente o nome da igreja e principalmente, meus irmãos, o nome do Senhor Jesus Cristo. Crentes que são mal vistos pela igreja, crentes que são mal vistos pelos vizinhos, pelos descrentes, eles não estão aptos para exercer o diaconato. E essa é uma coisa muito importante para nós. Nós carregamos o nome de Cristo. Isso é importante porque, presta atenção, quando um crente ele ouve falar da mal-caratice de um líder da igreja, ele passa a duvidar da sinceridade, da verdade daquela igreja. Mas quando um descrente ouve falar da mal-caratice dos líderes na igreja, ele duvida da verdade da fé. Ele duvida que existe diferença entre crentes e não crentes, entre aqueles que têm o Espírito de Deus e os que não têm o Espírito de Deus. E isso, meus irmãos, é muito sério. É muito sério quando um líder da igreja ele dá ao mundo motivos para blasfemar o nome do Senhor Jesus. É por isso que a disciplina na igreja presbiteriana no tocante à liderança, ela é sempre muito mais enérgica e mais rápida. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm mais conhecimento, elas têm mais instrução. Elas, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, a elas muito foi dado. Então, delas, muito é cobrado. E isso precisa estar claro na mente de cada um de nós que ansiamos servir à frente da igreja. Não só como oficiais, mas em qualquer aspecto de liderança na igreja do Senhor Jesus. Agora, se nós temos a ideia do que seja uma boa reputação, o que seria uma má reputação? Meus irmãos, a gente poderia apontar aqui uma multidão de coisas. E eu cito aqui algumas, por exemplo, um relacionamento familiar ruim. Às vezes, há pessoas que na igreja são fantásticas, mas quando estão dentro de casa, são outras pessoas. São opressores, são preguiçosos, são tiranos, são falsos. Então, a pessoa precisa ter um bom relacionamento familiar. Às vezes, a pessoa é super gentil. Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Você chega para alguns homens na igreja, algumas mulheres na igreja, e essas pessoas são super dóceis, amáveis. Mas em casa é gritando com o marido, é oprimindo a esposa gritando e desrespeitando o marido.
se esquecendo que eles são irmãos em Cristo. Agora, os de fora, por exemplo, se o de casa, se o filho erra, se o marido erra, é com gritaria e cara amarrada. Mas aí chega na igreja, o irmão em Cristo erra com ele, não, tá tudo bem, meu querido, não, fique em paz. Então, é necessário que haja um relacionamento familiar honesto, íntegro, verdadeiro. Essa pessoa não pode ser caloteiro, alguém que faz dívida e não paga, mentiroso, uma pessoa briguenta, aquelas pessoas de estupim curto, pessoas irresponsáveis com a fé, imorais. Essas são pessoas cuja reputação não é provada. O diácono, quando a gente pensa nessas qualificações, ele precisa ser alguém reconhecido publicamente, na igreja e por descrentes, como um homem honesto, como alguém que serve primeiro a sua família, como alguém que é bondoso, como alguém que é generoso, como alguém que é um pai amável, um marido fiel. Essas são características de uma pessoa que tem uma boa reputação. Acho que até aqui, nenhuma dúvida, certo? Tranquilo? Ótimo. Neste texto de Atos, a segunda exigência geral que é necessária e é o que prova que alguém precisa ser convertido, é que estes homens, eles precisavam ser cheios do Espírito. O que é ser alguém cheio do Espírito, Stephenson? Ter alguém que tem postura e palavras espirituais no culto? É alguém carismático? É alguém que tem sonhos e visões espirituais? Pastor, conforme... Está dando para me ouvir? Sim. Conforme a última reunião, chamado de Estevão, quando a gente lê ali João capítulo 14, que Jesus fala para os discípulos que ia preparar a morada e mandaria o Consolador. Então, o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de tudo aquilo que Cristo nos ensinou, de tudo que está escrito na palavra do Senhor, para nos fazer imitar um exemplo, conforme Cristo foi. Isso mesmo, irmão. Ser cheio do Espírito significa ter uma vida, ações, pensamentos, desejos, vontades, sentimentos dirigidos pelo Espírito através do conhecimento da palavra. 2 Pedro, um texto muito conhecido nosso, capítulo 1, versículos 20 e 21, dizem assim: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Toda a Escritura nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma vida cheia do Espírito é o resultado de uma vida conduzida pela palavra de Deus. E o resultado disso é uma vida que vai frutificar cada vez mais no fruto do Espírito, que é amor, 2 pontos, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, ser cheio do Espírito é alguém que se enche da palavra. É alguém que se enche da palavra do Espírito, que orienta a sua vida pelo Espírito, ou seja, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que alguém não é cheio da palavra e não se enche dela continuamente. Se essa pessoa ela despreza na vida prática a palavra que nos foi dada pelo Espírito Santo, essa pessoa também não está apta para ser um diácono, para ser um oficial da igreja do Senhor Jesus. A relação com o Espírito, ela está diretamente ligada com a nossa relação com a palavra do Senhor. E por fim, nessas diretrizes gerais aqui, a última coisa que vai dizer é que estes homens precisavam ser cheios de sabedoria. E o ser cheio de sabedoria, na verdade, não é outra coisa senão o frutificar de ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Espírito.
Ser sábio, meus irmãos, segundo as Escrituras, é ser alguém capaz de aplicar a Bíblia em todas as decisões da nossa vida, inclusive para dominar as nossas paixões e mudar as nossas personalidades. Isso é alguém sábio. Pense, por exemplo, num caso extremo. Alguém chega para você e diz assim: meu irmão, sabe, eu caí em adultério, mas eu não quero ser julgado por ninguém. Eu preciso ser acolhido, eu preciso ser amado. Como que você lida com essa pessoa? Quando a gente pensa em sabedoria bíblica, a gente precisa ser capaz de usar a Bíblia para orientar a nossa vida e aplicá-la em diversas situações conflitantes da vida, na igreja, em discussões que surgem com os irmãos, para exortar uns aos outros. Eu vou estar pregando sobre isso no domingo. Para exortar, por exemplo, para repreender, por exemplo, uma criança, às vezes no culto, e quando os pais podem não gostar disso, para encorajar os irmãos que estão enfraquecidos, ou até mesmo para negar uma ajuda, seja social ou alguma coisa assim, para pessoas que são indevidas, pessoas que querem simplesmente abusar e aproveitar da generosidade da igreja. Então, esses são alguns exemplos básicos onde a sabedoria bíblica ela é necessária para poder apontar se alguém está apto ou não para servir com diaconato. Então perceba que a Bíblia, uma vida íntima de comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, é fundamental para qualquer um que anseia servir como oficial na igreja. Sobre essas qualificações gerais, meus irmãos, algum comentário? Alguma dúvida que porventura possa ter surgido? Tranquilo? Podemos seguir então? Vamos lá. Depois de nós refletirmos então sobre essas qualificações gerais, nós vamos começar a falar agora das qualificações específicas, propriamente ditas, ordenadas nas Escrituras para o diaconato. E para isso nós vamos ler agora, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 13 ao 8. Quem pode fazer a leitura do texto para a gente? A primeira pessoa que encontrar aí, por favor, faça a leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, esse segundo texto, ele vai tratar de forma mais objetiva as qualificações pontuais para os diáconos. Esse texto ele serve para nos ajudar a olhar para dentro de nós mesmos. Não só no sentido, para aqueles que anseiam o diaconato, nós precisamos olhar para nós mesmos. Mas enquanto membros da igreja, nós precisamos olhar para os outros para buscar se há naquelas pessoas que estão se candidatando essas qualificações. Os presbíteros, eles não podem aceitar indicação de alguém para a eleição no diaconato porque é uma pessoa muito querida da igreja, ou porque a maior parte da família deles é da igreja e vai elegê-lo, ou porque é uma pessoa extremamente carismática, ou porque ele entende muito de
de eletricidade, de fazer reformas na igreja, então ele vai saber lidar com todos os problemas. Não. Os presbíteros precisam olhar para essas qualificações espirituais. A igreja precisa encontrar essas qualificações daqueles que vão ser candidatos ao oficialato. E aqui, meus irmãos, nós precisamos identificar essas características em nós para servirmos como oficiais ou trabalhar em oração e com zelo para que essas qualidades sejam desenvolvidas em nós pelo Espírito Santo. Parem para pensar que coisa terrível para uma igreja, e mesmo que coisa triste para um irmão, mesmo que esteja cheio de boa vontade, ser eleito para o diaconato sem as qualificações que são exigidas por Deus. A igreja vai sofrer. Esse irmão vai sofrer. E o nome do Senhor vai ser desonrado, porque a palavra dele é ignorada. Então, quando a gente pensa em oficiais, nós temos parâmetros objetivos sobre quem é que nós devemos escolher, quem é que nós devemos rejeitar. Agora, observem que todas essas características exigidas pelas Escrituras, elas são características, sim, que todos os crentes precisam ter. Mas no tocante aos diáconos, elas já precisam estar presentes na vida daqueles homens para evidenciar que neles há maturidade espiritual. Não pode ser alguém que não tem essas coisas e que vai desenvolvê-las depois. Não, de modo nenhum. É por isso que agora a gente precisa olhar para cada uma delas de uma forma mais próxima e ver cada uma delas como juntas, como a expressão do caráter do Senhor Jesus Cristo. Um caráter que é produzido pela obra do Espírito Santo em nós e que deve ser manifesta, meus irmãos, em cada um de nós, em cada homem na igreja que deseja o oficialato. É muito comum, infelizmente, muito mais do que deveria. Homens de bom coração, cheios de boa vontade, serem eleitos para o serviço na igreja, para o diaconato e para o presbiterato, sem jamais ter recebido qualquer instrução adequada sobre o que é o serviço que eles vão exercer, sobre o que Deus exige deles e sobre o que eles devem fazer para o bem da igreja do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada aqui então em cada uma dessas qualificações. A primeira delas é que os diáconos precisam ser homens respeitáveis, homens honrados, ou seja, homens que pelo comportamento sejam dignos do respeito da igreja e dos descrentes. Isso aqui equivale à boa reputação, lá de Atos 6:3. Ou seja, o diácono ele precisa ser alguém que represente de forma digna o caráter do Senhor Jesus Cristo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém que seja respeitável. Então, nesse aqui eu não vou gastar muito tempo com ele. Na sequência, a próxima característica é que o diácono precisa ser de uma só palavra. Em suma, o que está dizendo aqui é que o diácono precisa ser confiável e não mentiroso. Usando uma expressão de um pastor querido lá de São Paulo, a pessoa não pode ser, ou da minha infância, se ouvia muito isso, a pessoa não pode ser pica-fumo. Ele não pode ficar enrolando com a palavra dele. Ele precisa ser íntegro. Isso significa que um diácono, quando ele assume um compromisso, como a gente vê, por exemplo, lá no Salmo 15, no versículo 4, que diz que o homem, o santo que vai herdar o reino dos céus, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Quando um diácono assume um compromisso, ele o honra, ainda que isso lhe custe algo, lhe cause algum dano. Se ele diz, eu faço, ele faz. Se ele diz, eu não posso, ele não pode. Se ele diz, eu vou, ele vai. Ainda que isso custe muita coisa. E se ele diz, diante de Deus e da igreja, eu juro, ele morre para honrar a palavra dele. Isso aqui é importante para nós, porque algumas destas coisas são demandas para a diaconia. O diácono ele precisa subir naquele altar
naquele altar, não, perdão, que a igreja não tem altar, no nosso palco, por ali dizer, porque onde nós colocamos o nosso púlpito, e ele precisa fazer um juramento. A igreja, ele precisa fazer um juramento solene a Deus. Ele vai jurar, ele vai se comprometer a cumprir uma escala. Então ele precisa cumprir. Ele vai se comprometer a chegar antes para abrir e preparar todas as coisas para o culto e para as atividades. Ele precisa chegar. Então ele precisa ser verdadeiro em tudo o que ele diz. Exatamente como o Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 5,37, quando ele está falando sobre a fidelidade da palavra. Quando ele diz que a infidelidade à palavra é um fruto do maligno. Ele diz o que é para nós? Que os discípulos dele, os filhos da luz, as palavras deles precisam ser sim, sim e não, não. O que passar disso, ou o que disso passar, provém do maligno. Nós não podemos mentir, meus irmãos. Nós precisamos ser íntegros. Entender a responsabilidade que pesa sobre nós e nos comprometer somente com aquilo que nós podemos honrar. Uma outra coisa é que os diáconos não podem ser inclinados ao quê? Muito vinho. Preste atenção, muito vinho. E aqui eu quero fazer uma distinção muito clara entre o padrão cultural e um padrão bíblico. Na nossa cultura evangeliquez brasileira, ingerir álcool é o quê? O que as pessoas entendem de um modo geral? Quem consome álcool está cometendo o quê? Pecado. 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 Mas, meus queridos, nós não podemos chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. Ao contrário desse imaginário evangélico comum, a Bíblia, para o nosso espanto, ela tem uma atitude muito positiva em relação ao vinho, por exemplo. A Bíblia classifica o vinho como uma bênção de Deus, que traz alegria ao coração do homem, que foi dado por Deus. O vinho foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez para manter a alegria em uma festa, e ele é um dos elementos sensíveis, visíveis do sacramento da Santa Ceia. Será que se consumir vinho fosse pecado? Deus encarnado escolheria esse elemento para poder colocá-lo como parte da Santa Ceia? De um sacramento que fala da santidade dele? Eu estou falando isso, meus irmãos, porque nós não podemos mudar verdades bíblicas por causa da cultura. Não podemos. Isso significa, homens, que é lícito ingerir bebida alcoólica ou ser abstêmio. As duas coisas são lícitas. O que não é lícito é a embriaguez e a escravidão à bebida. Da mesma forma, não é lícito dizer que o consumo de bebida alcoólica é pecado. Isso é mentira. E isso é um pecado. É afirmar algo que a Bíblia não, como se a Bíblia afirmasse quando ela não afirma. Isso, na verdade, é legalismo. Não é lícito um crente que não bebe julgar outro que bebe, e vice-versa. Talvez alguém pode virar e falar assim: pastor, mas e o perigo da embriaguez? É verdade, existe esse risco. Agora, a pergunta que eu faço diante disso é o seguinte: será que Paulo não sabia desse risco? Qual foi a resposta de Paulo diante do risco de embriaguez? E ele vivia numa sociedade onde a embriaguez era extremamente comum. Foi a proibição? Olha, não chegue perto do vinho porque é pecado beber. Não. A resposta de Paulo é moderação, é domínio. Nós precisamos entender que nós não somos mais santos e nem mais sábios do que o apóstolo Paulo foi. É por isso que esse assunto sobre o ingerir bebida alcoólica, ele não deve trazer confusão no nosso meio e deve ser tratado com leveza. Se alguém bebe, o bebe para a glória de Deus. E se alguém não bebe para a glória de Deus. Essa cultura evangélica dos nossos tempos olha para o álcool como se o álcool fosse algo perverso.
Mas a ênfase de Paulo aqui para nós em não ser dado a muito vinho, ou seja, a embriaguez, ao vício, está em dizer que os oficiais, eles não devem ser dominados por nada. Pelo contrário, eles devem ter domínio sobre os seus apetites. Eles devem ter domínio, sim, sobre o álcool, mas eles também devem ter domínio sobre, por exemplo, a comida, sobre o sexo, sobre dinheiro, sobre os esportes, sobre o uso do celular. Meus irmãos, será que o vício do alcoolismo é menos pecaminoso do que o vício em telas? Eu acredito que não. Se Paulo estivesse vivendo nos nossos dias, provavelmente ele diria que o diácono não deve ser alguém dado a muito uso de celular, de muitas redes sociais. Então, a embriaguez era um problema, sim, nos dias de Paulo, assim como também é nos nossos. E outros problemas que nós temos. Agora, a solução bíblica, percebam, não é a proibição. A solução bíblica é o domínio próprio, não a abstinência. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui. É claro que há casos, sim, onde a sabedoria revela ser a melhor coisa a ser feita é aquilo que a teologia chama de amputação radical. Se o seu olho te faz pecar, ô Stefson, você arranca ele. Se a sua mão direita te faz pecar, ô Johnny, você arranca ela. Jesus está dizendo literalmente que eu tenho que arrancar o meu olho e minha mão? Não. O que Jesus está dizendo é que a coisa em si não é pecaminosa. Mas se a coisa que em si não é pecaminosa se tornar um instrumento para o seu pecado, você tem que violentamente jogar ela fora da sua casa, da sua vida. Eu amo café. Agora, se eu passar a tomar 1 litro de café, 2 litros de café todo dia, isso se torna um vício para a minha vida e faz mal. É falta de domínio. Aí as pessoas vão virar e vão falar assim, a pessoa que vai lá e toma uma taça de vinho junto com a família dele antes do almoço, não, isso é pecado. Agora o pastor Emerson que se toma 2 litros de café por dia, não é pecado, não. Entendem o que eu estou tentando explicar aqui? A diferença entre um padrão bíblico e um padrão cultural? Como diáconos, como oficiais na igreja, nossa mente precisa manter sempre o padrão bíblico e não o padrão da cultura. A exortação aqui é não ser dominado por coisas que em si mesmas podem ser boas. Agora percebam que mesmo esse padrão de arrancar o olho, de arrancar a mão, não isso é a exceção, não é o padrão. É a exceção. O padrão é a modéstia, o padrão é o domínio próprio. O diácono precisa ser alguém dominado pelo Espírito através da palavra e não pelos seus desejos. Meus irmãos, quando alguém é dominado pelo Espírito, até abandonar a liberdade de consumir boas coisas como o álcool, não é para ela mais um problema se isso se tornar um escândalo para o irmão que é fraco. É o que eu ensino para os meus filhos. Verdadeira liberdade é eu poder fazer uma coisa e ser capaz de olhar para ela e falar assim, eu posso? Posso. Mas eu não quero. Eu não quero porque isso vai escandalizar o meu irmão. Eu não quero porque isso aqui vai entristecer um outro. Isso é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é eu poder vestir a camisa do meu time, ir para o estádio de futebol, mas se em algum momento pontual eu perceber que isso, até que seja explicado, vai trazer escândalo para o irmão, eu digo, então eu não vou, porque eu sou livre. Aquilo não me domina. Aquilo não se torna para mim motivo para escandalizar a fé de outros. Sobre esse ponto, alguma dúvida? Perguntas? Não? Ô pastor. Sim. Então, esse comentário aí, por exemplo, sobre a bebida alcoólica, eu aqui em casa, de costume aqui, a gente tem costume de comprar uma garrafa de vinho, tomar entre família aqui, sabe? A confissão do pecador aí, ó. Brincadeira mesmo, pode continuar. Só que a Bíblia lá, ela comenta sobre aquele versículo que fala que todas as coisas me são listas, mas em todas me convém. Exatamente.
É lícito eu tomar um pouco de vinho com a minha família? É lícito. Mas não convém eu tomar esse vinho num bar, por exemplo. Porque eu Exatamente. trago escândalo para algum crente, algum irmão que estiver passando, vai olhar e falar assim, o Flávio lá tomando o vinho lá ou bebida lá no bar e tal. Porque não é o que você faz, é como e onde você faz. Isso aí é que traz o escândalo. O mundanismo, eu tenho ensinado aqui para os meus filhos, quando nós estudamos cosmovisão, eu procurei ensinar isso. O mundanismo não é necessariamente, na maior parte das vezes, não é o que você faz, é o como se faz e a motivação pela qual se faz. Então, ter intimidade de homem e mulher com as nossas esposas não é mundanismo. Não é mundanismo. Nós usarmos o nosso celular para assistir vídeo no YouTube não é mundanismo. Agora, algumas maneiras de usufruir dessa intimidade entre homem e mulher fora do contexto do casamento, isso é mundanismo. Usar o celular para ficar ali horas e horas perdendo tempo, deixando de ser frutífero e de edificar a mente, aí é mundanismo. Então não é necessariamente o quê, mas o como e o porquê. Obrigado, Flávio. Na sequência, Paulo vai dizer que os diáconos não podem ser cobiçosos de sorte da ganância. O que Paulo quer dizer com essa expressão estranha, sorte da ganância? No grego ele usa uma palavra só, que é uma palavra mais estranha ainda do que o termo em português, que é askrokerdes. Askrokerdes. E ela significa ganância, interesse em ganho vil. Isso significa, meus queridos, que o diácono ele não pode ser motivado por proveito próprio, por interesse próprio. Antes, a motivação dele para o oficialato precisa ser amor por Deus e amor pelo próximo. Não pode haver no coração de uma pessoa que quer se tornar diácono o desejo de receber bens materiais, de possuir bens materiais, ou de receber bens imateriais, como honra, status, autoridade. Estas últimas coisas, elas vêm como fruto do diaconato, mas não podem ser o motivo para alguém desejar ser oficial na igreja. Infelizmente, há sim muitas pessoas que se candidatam para o oficialato na igreja para que elas sejam postas em evidência, para serem reconhecidas como alguém que tem um título na igreja. E isso aqui é muito importante, não ser alguém ganancioso, não ser alguém que busca interesse próprio, porque, normalmente, diáconos, agora com essas mudanças, por exemplo, o Pix, isso muda um pouco, mas ainda assim é muito real, que diáconos são as pessoas que primeiro mexem com as finanças da igreja. Normalmente, passa mais dinheiro nas mãos dos diáconos do que nas mãos dos presbíteros da igreja. Diáconos, meus irmãos, eles têm as chaves da igreja e eles têm acesso a todos os bens materiais da igreja. Um coração ganancioso pode levar um homem a querer tomar para si aquilo que não lhe pertence. É por isso que uma das exigências para que alguém seja diácono na nossa igreja é que essa pessoa seja generoso em dar e ofertar. Isto é, que essa pessoa seja um dizimista fiel e não alguém avarento e ganancioso. Alguém avarento para com Deus não pode ser um oficial na igreja dele. Depois Paulo vai falar que é necessário que essa pessoa ela conserve o mistério da fé com consciência limpa. O que é esse mistério da fé? É um troço secreto, somente conhecido pelos crentes mais espirituais? Não, não é não. Esse mistério da fé é aquilo que Paulo descreve lá em Efésios 3, dos versículos 4 ao 6, e eu vou ler aqui, diz assim, falando aos Efésios, ele diz, quando ledes, pois, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ou seja, um mistério que estava oculto. Como agora foi, presta atenção, mas agora foi revelado
foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são herdeiros e co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Então, o mistério da fé que os diáconos precisam guardar e viver com consciência limpa é o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que salva judeus e também gentios. Nós somos gentios. Judeus são aqueles descendentes de Abraão. Todos os que não são descendentes de Abraão são gentios. São pessoas de outras nações, de outras nacionalidades. Então, o diácono, ele precisa conhecer o Evangelho. Porque como é que ele vai viver com boa consciência o Evangelho que ele não conhece? Para ser salvo, ele precisa conhecer o Evangelho. Ele precisa não só conhecer o Evangelho, mas ele precisa viver o Evangelho sem hipocrisia. Isso é uma consciência limpa. Então, resumindo, o Evangelho não pode ser alguém de duas vidas. O que ele é na igreja, ele precisa ser em todo lugar. Uma outra coisa importante nessas descrições que Paulo apresenta é que o diácono ele precisa ser alguém experimentado. Meus irmãos, só uma coisa, se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, me interrompa aqui, tá bom? Ou chame aí, levante a mão, se levantar a mão e eu não ver, pode chamar aqui, fiquem à vontade, tá bom? A palavra grega para experimentado é dokmazo, e isso não tem a ver com uma pessoa ter anos de igreja. Não é isso não. Mas é alguém ter sido provado, testado na sua fé e no serviço cristão. Então isso significa que essa pessoa foi posta em alguns testes para que a fidelidade dela e o comprometimento dela fosse testado, provado, e essa pessoa se mostrou fiel e digna para exercer aquele ofício, a diaconia. Então percebam, meus queridos, que a diaconia não é para pessoas que já tentaram de tudo na vida, já tentaram de tudo na igreja e não deram certo, e agora eles vão assumir o diaconato para fazer algo, para ter alguma coisa para fazer. Não. O diaconato, ele é um ofício que exige provação, a pessoa tem que ser provada, e tem que ser aprovada, tanto no seu caráter, quanto no seu compromisso com a igreja, que é o reino de Deus. Então, sim, é necessário que aqueles que vão ser oficiais na igreja precisam ser provados antes, testados antes, para que eles mostrem, então, que são dignos de exercer aquele trabalho, aquela função. Uma outra característica é que eles precisam ser irrepreensíveis. O que não significa ser irrepreensível, seu Levi? Ser irrepreensível não significa que a pessoa é impecável. Não significa que o oficialato deve ser exercido com perfeição. Não significa isso. Porque se fosse assim, ninguém na igreja poderia ser diácono. Vocês concordam comigo? Porque tem alguém na igreja que não peca? Tem alguém na igreja que chegou à perfeição? Ninguém. Então, ser irrepreensível significa que a pessoa ela foi provada no caráter dela, ela foi provada no comprometimento dela, e ninguém tem nada publicamente para apontar para a vida dela e falar assim, mas fulano, ele é diácono? Ele é presbítero? Ser irrepreensível é alguém que não tem pecados evidentes, notórios. Não estou falando de pecados que a gente eventualmente comete, mas estou falando daqueles pecados recorrentes, gritantes, que prejudiquem a reputação de Cristo, a reputação da igreja. Por exemplo, se um homem tem uma vida financeira ou uma vida familiar toda torta, toda bagunçada, se é uma pessoa, é alguém de estupim curto, ou se essa pessoa tem um histórico de afronta à autoridade, um histórico de ser imoral, de ser fofoqueiro, essa pessoa é repreensível. O histórico de ser violento, essa pessoa não pode ser presbítero. Infelizmente, há pessoas que são conhecidas por seus pecados. Vocês já ouviram falar isso? Fulano é preguiçoso, viu? Fulano
é alguém mentiroso, viu? Fulano é desonesto. A pessoa é conhecida pelo pecado dela, o que é muito diferente de o pecador se reconhecer como um pecador. Alguém que é reconhecido pelos seus pecados, não pode ser oficial na igreja do Senhor Jesus. Lembra que Jesus Cristo disse que, por exemplo, o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. E o Senhor Jesus Cristo disse que muitos fariseus, eles eram conhecidos como filhos do diabo por serem mentirosos. Então, ser irrepreensível é não ser conhecido como alguém que vive na prática do pecado. Ainda que esse pecador se reconheça como um pecador lutando no espírito por santificação. Então ficou claro essa ideia de ser irrepreensível? Que não é sobre ser perfeito ou alguém que nunca comete pecado, mas é alguém que a vida dela não é conhecida por ser alguém que vive na prática do pecado. É um pecador, sim, mas que está buscando santificar a sua vida todos os dias. Tranquilo? Um outro ponto que Paulo vai destacar aqui, e aqui ele entra agora na questão familiar, e essa aqui é uma grande ênfase nas qualificações dos oficiais para a igreja. Paulo vai dizer que precisa ser marido de uma só mulher. Tem muitas igrejas, meus irmãos, principalmente as igrejas pentecostais, os nossos irmãos da Assembleia de Deus, entendem que essa afirmação significa que para ser diácono, o homem precisa ser casado. Mas aparentemente não é isso que o texto está nos dizendo. Aqui Paulo diz que se o diácono for casado, ele deve ser casado com uma só mulher. Paulo, ele vivia em uma cultura poligâmica, e ele estava sim combatendo a poligamia. Mas Paulo também, ele estava falando a respeito de pessoas que assumiam, ou poderiam talvez assumir um novo casamento de forma pecaminosa. Por exemplo, tem uma situação na Bíblia em que uma pessoa pode entrar em um segundo casamento debaixo da bênção de Deus, que é a viuvez. Então essa pessoa pode se casar de novo. A Bíblia autoriza isso. Deus abençoa. Os nossos padrões de fé, a nossa confissão, vai dizer que a parte inocente no adultério ou no abandono do matrimônio também pode se casar de novo. Então, essas são circunstâncias que são legais assumir um novo casamento. Mas, se uma pessoa se divorcia fora, pecaminosamente, fora daqueles padrões que são autorizados pela Escritura, divórcio e abandono pela parte incrédula, e essa pessoa se casa novamente, essa pessoa está vivendo em adultério. Aos olhos de Deus, ela está casada com duas pessoas. Porque o casamento, ele deve permanecer até que a morte o separe. E o divórcio dos homens não anula aquilo que Deus havia ratificado. Então, pessoas que se separam, se divorciam, não sendo dentro desses contextos estabelecidos pelas Escrituras, e se casam de novo, elas estão em adultério. Essas pessoas não podem assumir ofícios na igreja do Senhor Jesus. Então parece que o que Paulo está fazendo aqui é militar pela exclusividade conjugal. Não é apenas sobre ser casado, mas é ser casado com uma só mulher. O que na nossa cultura atual, é uma regra. Naquela época não, a poligamia era normal. Hoje poligamia no nosso país é crime. Mas aqui Paulo está falando sobre ser fiel à aliança do matrimônio. Por quê? Porque quando alguém é fiel à aliança do matrimônio, isso pode revelar o entendimento que essa pessoa tem da aliança entre Deus e o seu povo eleito. Alguém que é adúltero, seja em qualquer nível, seja físico, mental, seja visual, ou alguém que
contraiu um segundo casamento pecaminoso não está apto para o diaconato. Esse ponto, alguma dúvida? Tranquilo? Então, isso aqui é muito importante, porque hoje em dia é muito comum, infelizmente, dentro da igreja presbiteriana, você ter pastores casando segunda, terceira e até quarta vez, sem que a Bíblia os autorize a fazer isso. Infelizmente, isso é comum. É uma das coisas que está sendo muito debatida no Supremo Concílio. Volta e meia eles estão discutindo isso lá de novo. A Bíblia é clara em relação a isso. E esse é um pecado que existe, infelizmente, dentro da nossa igreja. Por causa do tentar ser mais piedoso que Deus. Ah, mas tadinho do fulano, da fulana, não pode casar de novo? Sou eu que digo o que pode ou o que não pode? Não é Deus. Ah, mas a pessoa não consegue. Você, meu irmão, você acha realmente que Deus vai dar uma ordem para o seu povo e não vai dar para eles a capacitação do Espírito para que eles possam obedecer? Eu acho isso muito incoerente. Mas, enfim, é um problema que tem na nossa igreja e que muitos irmãos estão tentando sanar isso junto ao Supremo Concílio. Na sequência dessas qualificações para a família, Paulo vai falar que é necessário que o diácono governe bem os seus filhos e a própria casa. Onde é que Deus busca líderes para a igreja? Na família. Quando nós tivemos aqui o nosso mês da família, uma das ministrações que o reverendo Vitor trouxe, ele ensinou isso para a gente. A família é a escola de Deus na formação dos líderes da igreja. É na família, meus irmãos, que um homem ele se prova, ou não, como um bom líder. O ambiente familiar ele é aquele lugar onde existem muitos conflitos, onde os nossos pecados eles aparecem com mais facilidade. É um lugar onde é quase impossível nós vivermos com máscaras. Em casa a gente se irrita, em casa a gente é relaxado, em casa a gente fala de forma que a gente não fala na igreja, ou alguns agem assim. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia coloca o saber conduzir a família, o casamento, a educação dos filhos através da palavra, é um requisito fundamental, essencial, para que alguém possa estar apto para servir na igreja. Meus irmãos, inevitavelmente, um marido piedoso, um pai fiel, presente nos termos das Escrituras, ele muito possivelmente vai ser um excelente oficial, um excelente servo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa leva a outra. Agora, por outro lado, um homem que não serve a sua família, primeiro a sua esposa e depois os seus filhos, e a gente precisa ter isso em mente. Porque a nossa cultura nos diz o quê? Que em primeiro lugar vem o que nas nossas vidas? Os nossos filhos. Mas a Bíblia nos ensina que depois de Deus na nossa vida, a pessoa mais importante é o nosso cônjuge. Porque a Bíblia não diz que nós somos uma só carne com os filhos. Ela diz que nós somos uma só carne com os nossos cônjuges, com as nossas esposas. Então, o homem precisa primeiro servir a sua esposa, ele precisa ser capaz de servir aos seus filhos. Quando ele não consegue fazer isso em casa, seja por causa de trabalho, seja por causa de temperamento, ou seja porque ele diz que não é capaz de fazer isso em casa, como que ele pode servir a igreja? Como que ele pode não ter tempo para servir a sua casa e vai servir a igreja? Isso é hipocrisia. Um homem que é servo da sua esposa e servo dos seus filhos vai ser um servo fiel também na igreja do Senhor Jesus. Agora, o que significa ser um bom marido? O que significa ser um bom pai? Significa, meus queridos, ser um marido e ser um pai que ensina a palavra de Deus. Com as palavras, mas também com o exemplo de vida.
Um pai que sabe exortar, que sabe encorajar, que sabe consolar, que sabe disciplinar, que anda junto, que treina os filhos nas dificuldades que eles têm, que amam, que provê, que protege, que conduz, que pastoreia, tanto nas questões temporais, prepara os seus filhos para serem homens de verdade nesse mundo, mas sobretudo nas questões espirituais. Preparam esses homens, os seus filhos, as suas filhas, para serem santos diante de Deus. Então, o diácono, ele deve ser aquela pessoa que claramente está na condução ativa da sua casa. Se na nossa casa, se na casa de um homem quem manda é a esposa, essa pessoa, ele muito provavelmente vai ser um líder passivo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se ele não serve a sua esposa e aos filhos, como ele vai servir aos crentes na igreja? Tá certo que a gente às vezes brinca lá tem um presbítero muito amado lá da igreja de São Paulo, de onde eu vim, que ele brincava, falava assim, olha, lá em casa a vida é minha, e é por isso que eu deixo a minha esposa mandar nela do jeito que ela quiser. A gente brinca com esse tipo de coisa, né? Mas, dadas as brincadeiras, nós precisamos ser aqueles que assumem a responsabilidade da liderança na nossa casa. Isso não é tirania, isso não é opressão. É liderança com serviço. Uma coisa que eu digo para os meus filhos, sobretudo eu repito isso sempre para o Davi, que é quem já tem mais idade e mais autoridade dada por mim. Nós temos autoridade, nós homens temos autoridade para servir aqueles que Deus confiou a nós. É para isso que Deus nos deu autoridade. Não para a gente exigir que os outros nos sirvam, mas para nós nos sacrificarmos em serviço pelos outros. Para corrigir quando for necessário, para exortar, para repreender, mas para servi-los e nos sacrificar por eles, assim como Cristo fez por nós. Agora, eu quero fazer uma rápida explicação aqui de uma parte nesse texto para a diaconia, que muitas vezes tem trago confusão dentro da igreja. Inclusive, eu conheço uma igreja presbiteriana, não sei como é que está isso, conheci, né, há muitos anos atrás, que usavam esse texto para justificar essa situação. Quando a gente olha para o nosso texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8 ali, no versículo 11, nós lemos o seguinte: da mesma sorte, quanto às mulheres, esse texto, se dirigindo às mulheres, muitas vezes ele é interpretado por alguns cristãos como uma instrução bíblica para o diaconato feminino. Mas aqui eu quero apresentar alguns argumentos que me fazem acreditar que não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Paulo tinha em mente. Primeiro, quando a gente olha para o substantivo grego usado aqui, giné, ele tanto pode ser traduzido por mulheres, como também pode ser traduzido por esposas. Em outros lugares no Novo Testamento, esse mesmo substantivo é usado e é traduzido por esposas. Então, quando a gente olha para o texto dentro do contexto, e deixa eu ensinar isso para vocês, meus filhos. Uma palavra, o significado de uma palavra é definido pelo contexto. O significado de uma palavra é definido pelo contexto. Essa é uma regra fundamental para a interpretação, para a exegese de qualquer texto bíblico. De qualquer texto que você vai ler. O significado de uma palavra é dado pelo contexto. Sempre. Então, por exemplo, a gente vai olhar para Paulo falando lá em Timóteo. Ele vai virar e vai falar que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou então, ele vai dizer em outro lugar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos sejam salvos. Para que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali, será que Deus, o texto está falando, o mundo ali, significa que Deus ama salvificamente todas as pessoas iguais? Quando fala que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento, quer dizer que todos vão ser salvos. Então, o contexto
onde essas palavras estão, elas nos proíbem de entender essas palavras mundo e todos como se em outras circunstâncias a gente entenderia. Por exemplo, se eu disser aqui, todos nós somos presbiterianos, eu estou me referindo a todos nós que estamos aqui. Agora, se eu disser que todos os que estão na igreja presbiteriana, na nossa igreja presbiteriana, são presbiterianos, essa palavra todos se aplica a todas as pessoas que estão ali no domingo? Não, porque às vezes a gente tem visitantes. Então, o contexto é o que determina o significado. E aqui essa palavra Guiné, o contexto, ele mostra que a melhor interpretação para nós ali é esposas, e não mulheres. Por quê? Esposas dos diáconos, ou talvez mulheres dos diáconos, que aí tem o mesmo sentido. Por quê? Primeiro, porque as palavras que estão ali designadas, destinadas às mulheres ou às esposas, elas estão como um parêntese, se vocês perceberem isso. É como se fosse um parêntese. Ele vem falando dos diáconos, aí parece que abre um parêntese, e então, um parêntese dentro de instruções para os diáconos, e então ele fecha esse parêntese. E aí ele vai terminar no final do versículo, no versículo seguinte, encerrando as instruções que estavam sendo dadas para o diácono. Então, esposas parecem ser esposas dos diáconos. E ele está dando instruções para os diáconos, ele abre um parêntese e dá algumas instruções, algumas qualificações que as esposas dos diáconos precisam possuir. O segundo motivo é porque, quando a gente olha para isso aqui, está dentro de um contexto de instrução familiar para os diáconos. Ele deve ser marido de uma só esposa, ele deve criar bem os filhos. E aí, essas instruções para ele também incluem o seguinte: as suas esposas, a sua esposa diácono, ela não pode ser imoral, ela não pode ser maldizente, ela não pode ser descontrolada, ela não pode ser infiel à sã doutrina. Então parece que ele abre um parêntese para dizer qualificações que são necessárias para que a igreja reconheça alguém como apto para ser diácono. Isso significa que, se um homem quer ser um oficial na igreja, por mais piedoso que ele seja, mas a esposa dele é uma pessoa que estimula a sensualidade, é alguém maldizente, fofoqueiro, descontrolado, que nega a sã doutrina da palavra, essa pessoa não pode ser diácono na igreja. Então, a esposa precisa acompanhá-lo, na verdade. Então, o versículo 11 não é uma instrução para o diaconato feminino. É uma instrução para a igreja, para que ela avalie as esposas daqueles que querem ser diáconos, para ver se eles podem ser diáconos. Tranquilo sobre isso aqui? Alguma dúvida ou pergunta? Não? Então, meus filhos, partindo aqui para o finalzinho, e a gente está bem no finalzinho mesmo, Paulo vai falar uma coisa importante aqui, que esses que exercem com fidelidade o diaconato, eles alcançam para si justa preeminência. Aqui não é mais uma qualificação, aqui Paulo está falando de uma recompensa. Ele oferece aqui 2 incentivos para que os homens assumam o diaconato na igreja. Ele vai falar de preeminência. Versículo 13 fala assim para a gente: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Essa é a primeira recompensa. E a segunda é intrepidez na fé em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o bom diácono, ele deve ser reconhecido, ele deve ser louvado pelo serviço fiel que é prestado ao Senhor Jesus na igreja. Os que servem bem são aqueles que são os maiores no reino de Deus. Lembra que o Senhor Jesus Cristo vai dizer como que ele vai honrar aqueles que servem neste mundo? Quando ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então, meus irmãos, é justo, é bíblico que oficiais fiéis sejam honrados na igreja. Todos? Não.
Os fiéis. Os fiéis. Ah, pastor, mas e o constrangimento? Ah, a gente vai honrar um e não vai honrar outro? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina a respeito de mérito. A gente não honra aquele que não merece. E a gente também, não, então nesse caso é melhor não fazer nada. Não, porque a Bíblia diz que essas pessoas precisam ser reconhecidas. Essas pessoas precisam ser positivamente destacadas. A segunda recompensa, ou o segundo encorajamento que Paulo vai dar aqui é alcançar intrepidez na fé. Isso quer dizer que uma pessoa que exerce com fidelidade o diaconato, ele cresce em coragem, ele cresce em ousadia. Para servir à semelhança do Senhor Jesus, meus irmãos, é necessário que esse homem esteja disposto a dar a vida dele pela igreja. E para isso é necessário que o diácono seja ousado, que ele tenha coragem. Às vezes ele vai ter que reprovar pessoas. Às vezes ele vai ter que dizer não para pessoas. Então, Deus concede essas honras àqueles que se esmeram em servi-lo com fidelidade na igreja do Senhor Jesus. Concluindo, servir a Deus e a igreja, meus irmãos, é algo muito sério para cada um de nós. É muito sério. Se isso não fosse sério, nós faríamos aqui um curso de 1 hora, de 2 horas e pronto. Assim, vamos lá, vamos para a eleição. Mas nós estamos fazendo um curso que, se nós fizéssemos ele uma vez por semana, nós ficaríamos juntos 6 meses. Nesses termos, nós vamos ficar juntos quase 1 ano. E essa liderança no diaconato não pode ser exercida pelo modelo mundano, que busca status, que busca a autorrealização. Não, eu vou ali porque vai ser legal, não, eu vou lá porque todo mundo vai me reconhecer. E quando falar, de mim é o diácono da igreja presbiteriana. Não. O diaconato deve ser exercido segundo um modelo bíblico, que exige humildade, que exige sacrifício, que exige favor, que exige bondade. Então, meus irmãos, esse modelo bíblico, ele inclui seguir ao Senhor Jesus Cristo, sofrer como o Senhor Jesus Cristo, morrer para si como o Senhor Jesus Cristo, em benefício da vida de outras pessoas, em benefício da edificação de outras pessoas. Mas esse modelo também garante uma rica recompensa futura e honra presente para aqueles que estão prestando esse serviço ao Senhor Jesus. Amém? Irmãos, comentários? Alguma dúvida? Se não, nós estamos encerrando essa nossa lição e nós estamos encerrando também as nossas instruções a respeito do diaconato. Eu recomendo que vocês, durante a semana, em algum momento, vocês assistam essas aulas na sequência, como já viram uma vez, coloque isso lá no 1.5, 1.75. Às vezes eu vou ouvir os meus sermões lá da igreja lá. Eu acho que eu falo meio devagar demais, eu acelero a minha voz. Então, façam isso para que vocês tenham mais reforçado na memória de vocês a compreensão da natureza e das qualificações necessárias para o diaconato. A partir da semana que vem, nós vamos falar em 2 aulas também sobre a natureza e depois as qualificações para o presbiterato. E depois nós vamos gastar a maior parte do nosso curso discutindo sobre a qualificação de ensinar para o presbítero. Onde é que o presbítero ensina? Como é que ele pode ensinar? Porque do diaconato para o presbiterato, a única diferença que existe é ser apto para ensinar. E aí, depois que nós passamos um bom tempo discutindo isso, vendo a questão da liderança e do ensino no lar, no matrimônio, na igreja, nós vamos passar um tempo discutindo sobre a nossa profissão de fé, a nossa confissão de fé, sobre o manual da nossa igreja, caminhando já para o fim do nosso curso. Durante essa semana eu vou mandar lá no grupo para vocês
um formulário no Forms. É um formulário relativamente grande. Então, reservem um tempo, eu acho que vocês vão gastar pelo menos ali uns 10 minutos para responder com paciência, com oração. Façam isso com santo temor de Deus, para que a gente possa, a liderança, a gente possa ir entendendo o perfil de cada um de vocês e algumas coisas, e conhecer algumas coisas que são importantes para aqueles que vão continuar servindo e aqueles que pretendem servir a igreja no oficialato. Tranquilo? Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Stephenson para poder fazer essa oração, encerrando esse nosso tempo juntos aqui. Pode ser, Stephenson? Deus Santo, agradecemos, ó Pai, essa oportunidade, por essa alegria de estarmos juntos, por essa ferramenta, ó Pai, o qual o Senhor fez, ó Pai, utilizarmos para aprendermos mais, ó Pai, sobre o serviço da igreja. Muito obrigado pela presença dos meus irmãos, ó Pai, e por meio de Cristo somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Por isso estamos aqui, ó Pai, com imensa alegria que eu oro, ó Pai, agradecendo pela vida de cada um que se fez presente, daqueles que não conseguiram se fazer presente, ó Pai, oramos para que eles possam se capacitar, ó Pai, aprender, assistindo essa aula, se capacitando para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos ensine a amadurecer, ó Pai, conforme sua palavra, que o Teu Espírito Santo nos capacite, ó Pai, para lembrarmos de sua palavra, para aplicarmos sua palavra, Pai, para desenvolvermos, Pai, como verdadeiros cristãos, ó Pai, pessoas que sejam realmente imitadores de Cristo, pessoas que dê testemunho, ó Pai, da sua igreja, que dê testemunho, ó Pai, no serviço de Cristo dentro e fora da igreja, dentro do nosso lar, ó Pai, que possamos ser testemunhas vivas, ó Pai, de Cristo Jesus. Nos ensine, ó Pai, que possamos nos humilhar para que o Senhor cresça, para que assim, ó Pai, possamos glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Assim oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, só uma pergunta rápida. Eu falei que quando a gente decidiu que nós íamos fazer esse curso na modalidade online, durante o curso a gente ia fazer uma aferição para saber se está funcionando bem para todo mundo. Para vocês, o curso dessa forma está funcionando bem? Vocês estão conseguindo assimilar? O tempo aqui que a gente está junto está sendo bom assim? A gente pode continuar assim? Positivo. 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 Perfeito. Seu Ederson? Eu também acho que está legal. Não, então, tá bom. Samuel, seu Ederson? Positivo. Tranquilo, tranquilo. Então tá ótimo. Então a gente continua desse jeito, meus irmãos. Se por acaso no caminhar aí a gente perceber alguma dificuldade, a gente pode fazer isso de forma presencial. Mas da minha parte também eu acredito que as coisas estão caminhando bem dessa forma, tá bom? Meus irmãos, nós estamos encerrados. Que Deus os abençoe ricamente. Lembre-se, então, eu vou estar mandando para vocês o formulário lá no grupo, ele é no form, então vocês conseguem responder pelo celular, sem ter que ficar digitando um monte de coisa, bem mais fácil do que aquele outro que eu fiz lá. O Felipe até me falou isso, sobre ter mandado o formulário no form, e aí foi um vacilo mesmo, um erro meu. E aí dessa vez eu vou fazer de uma forma mais fácil, tá bom? Tentem responder esse formulário ainda essa semana. Hoje é que dia? Não, quinta-feira. Pode me mandar até semana que vem, não tem problema nenhum, não. Mas não deixem passar de semana que vem, não, tá bom? Um abraço, meus irmãos, tenham uma ótima noite. Tchau, tchau, Raul. Um abraço para a família, meus irmãos. Queridos, Obrigado, gente. pode confirmar a presença. Até mais. Alô, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.